Fala galerinha, beleza? Então, a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas e vamos falar agora sobre as propriedades da potenciação. São essas propriedades aqui que eu vou mostrar na prática através dos próximos tópicos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar o marcador. Então, ó, toda vez que eu tiver, deixa eu voltar aqui para vocês verem, multiplicação de potências de mesma base. Toda vez que eu for multiplicar potências que têm a mesma base, que a base seja comum, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então aqui, ó, que eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. O que significa o 2 ao cubo? Lembra lá? O expoente indica quantas vezes eu tenho a base repetida, né? Então 2 ao cubo, então eu tenho 3 vezes o número 2. E 2 ao quadrado? Eu tenho 2 vezes o número 2, né? Se eu for contar aqui, ó, ao todo eu tenho 5 vezes o número 2. Ou seja, se eu pegar e repetir a base, 2, e somar os expoentes, 3 mais 2, vou conseguir exatamente essa quantidade de números 2 que se repetem. 3 mais 2, 5. Vê como é que é fácil? Então, a regra diz o seguinte: toda vez que eu vou multiplicar, né, deixa eu apagar aqui. Ó, toda vez que eu for pegar uma base, duas bases iguais, multiplicar por expoentes diferentes, toda vez que eu for fazer, essa é a regra. Significa que eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. M mais N. É isso que quer dizer a regra, tá bom? Na divisão é muito parecido, só tem um pequeno detalhezinho para a gente observar. Ó, nós vamos manter a base e diminuir os expoentes. Então, ó, 5 elevado a 6 significa que eu tenho 5 repetido 6 vezes. 5 elevado a 4 significa que eu tenho 5 repetido 4 vezes. Aí, pessoal, o que acontece? Eu posso fazer isso aqui, ó, simplificar esse com esse, este com esse, este com esse e este com esse. Ó. Opa, falta aqui. Então, observa que sobrou o quê? Apenas 2 vezes o número 5. Ó, 2 elevado ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, toda vez que eu tiver, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N, que os expoentes são diferentes. A gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Quem está chegando agora, lembrando que fica feio aqui a minha escrita porque eu estou usando o mousepad do computador. Ainda não disponho de material adequado para fazer essas inscrições, mas eu espero que a minha forma de explicar compensem essas dificuldades, inclusive em relação ao áudio, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Multiplicação de potências de mesmo grau. Toda vez que eu vou multiplicar a potência que o expoente é igual, nós vamos multiplicar as bases e conservar os expoentes. Então olha aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes o 2. O que é 7 elevado ao quadrado? É 7 vezes 7. Tá bom? Isso significa o quê? Que tanto 2 quanto 7 está repetindo 2 vezes. Então, a gente pode escrever isso daqui desta maneira. Então, eu pego as duas bases, multiplico elas entre si, e eu pego o expoente e o torno comum, para poder ficar, para cumprir essa regra. Essa regra diz o quê? Então, essa regra diz o seguinte: toda vez que eu tiver, ó, bases diferentes, então eu vou colocar aqui A e B, porém os expoentes são iguais, então nós vamos pegar a base de uma potência e multiplicar pela base da outra potência. E o expoente a gente repete, tá bom? Vê como é que é fácil?
É bem simples, pessoal. Basta a gente prestar atenção que tudo se resolve à medida que a gente for observando, tá? Agora, ó, divisão de potência de mesmo grau. Dividem-se as bases e conserva-se o expoente comum. Então, ó, muito parecido com essa anterior, onde nós falamos da multiplicação, a divisão é exatamente igual. Toda vez que eu precisar fazer a divisão e eu observar que as duas potências, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, significa que eu posso pegar a base, olha só, pegar as duas bases, dividir entre si, e o expoente que é igual, eu posso escrever apenas um. Então, aqui na verdade, é como se fosse o inverso daquela situação, onde eu distribuía o expoente tanto para o numerador, quanto distribuo para o denominador. Então, essa situação aqui é o inverso dessa distributiva. Então, percebe que tudo está interligado, tá bom? Potência de potência, ou potenciação de potenciação. A gente vai elevar a base ao produto dos expoentes. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. O que significa isso? O que esse expoente daqui de fora significa? Significa que eu vou pegar o 2 elevado ao cubo e vou multiplicar por ele por ele mesmo 2 vezes. Está aqui, ó, 2 vezes. Aí a gente volta para aquela primeira regrinha. Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Ó, 3 mais 3, está aqui. E 2 elevado a 3 mais 3 vai ser 2 elevado a 6. Aí, pessoal, a gente pode simplesmente multiplicar aqui, ó, esses dois expoentes. 3 vezes 2, 6. Professor, e se eu tivesse algo mais ou menos assim? 2 elevado ao quadrado, elevado à terceira, e outro expoente aqui fora, elevado ao quadrado de novo. Pessoal, é bastante simples. A base repete. Repetiu a base, agora a gente vai pegar os expoentes, ó, e vai multiplicar entre si. Lembrando que eu só faço isso com os expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Pronto. Então, seria 2 elevado a 12. Beleza, pessoal? Percebeu que não é complicado? Só que essa regrinha é uma das que é mais esquecidas pelos estudantes. E isso acaba afetando qualquer conhecimento matemático que você possa aprender para frente. Porque tudo vai se resumir nessa parte de matemática básica. Então, vamos treinar essas regrinhas para ficar mais fácil. Beleza, pessoal? Desde já eu agradeço e até a próxima.